E olha só, para você que está nos acompanhando, para evitar a disseminação do Covid-19, a Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas façam um isolamento social ficando em casa, evitando a transmissão do vírus. E nesse período que nós estamos ficando em casa, todo cuidado é pouco, né? Já que acidentes domésticos podem acontecer. Por isso, nós vamos conversar com o capitão Walter Alves. Ele é do Corpo de Bombeiros de Sergipe e vai dar algumas dicas de como a gente pode evitar esses acidentes domésticos, né? Muito boa tarde. Primeiramente, obrigada por falar aqui com a gente no programa Você em Dia. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação poder contribuir aí com toda essa preocupação. Sim. E para a gente começar, quais são os acidentes domésticos mais comuns e mais notificados? Então, nós temos os acidentes em duas faixas, as crianças e os idosos. As crianças em casa têm várias formas de acidentes, mas os maiores são as queimaduras, as quedas e os afogamentos. E os idosos, dentro de casa, são as quedas. Então, são duas faixas aí bem preocupantes, que principalmente nesse período a gente precisa estar mais atento a essas duas condições. Perfeito. E a gente também deve tomar um cuidado redobrado com as crianças durante esse período, né? Então, as crianças, nós precisamos estar atentos justamente por isso, porque principalmente as menores, elas já têm a tendência da movimentação natural, de subirem em espaços como cadeiras, mesas, inclusive, armários, né, se tiver acesso, cortinas, elas podem se pendurar. Então, tudo isso provoca um risco. Né? Nós temos aí, de acordo com o Ministério da Saúde, Inmetro, 35% de todos os acidentes que aconteceram no ano passado estão relacionados a acidentes domésticos. Então, é um número muito alto. Né? Então, é preciso redobrar o cuidado, né, nesse momento. Principalmente no momento em que a gente se encontra mais em casa. Com certeza. Para as crianças menores, a gente precisa estar atento a tomadas, né, fazer o isolamento devido das tomadas, evitar a cozinha, colocar barreiras para que as crianças não cheguem até a cozinha, né, principalmente nesse período que a gente acaba fazendo muita coisa o tempo todo em casa e acaba relaxando um pouco nesse cuidado, né? Porque a criança fica o tempo todo ali parada, brincando, mas criança pequena, quando você distrai um segundo, ela faz alguma coisa perigosa. Né? Por isso você precisa tomar muito cuidado. É verdade. No caso dos idosos, nós temos que ter uma atenção maior, principalmente no deslocamento, né? Na hora do banheiro. Quais são os cuidados que a gente pode ter e a atenção nesse momento? Então, como os acidentes com idosos, na sua grande maioria, 75% dos acidentes com idosos em casa estão relacionados com quedas. Então, alguns cuidados que nós precisamos tomar na presença de idosos, por exemplo, o tapete, ele tem que ser removido. Tapete que não é emborrachado e que não é antiderrapante, ele não pode permanecer ali, porque o risco do idoso tropeçar e escorregar no tapete é grande. Né? Nos banheiros é necessário, se você tem idoso em casa, tem que ter barra de apoio no banheiro, porque ele pode cair no banheiro em um número muito grande. Inclusive nós do Corpo de Bombeiros fazemos muitos atendimentos nesse viés aí de quedas dentro de banheiros. Né? Então é muito perigoso o banheiro sem os devidos apoios. Sim. Então o cuidado com piso molhado, administrar esses objetos, ampliar os espaços para que o idoso não tropece. Móveis tem que ser o acesso facilitado, na verdade, né? É verdade. E a gente sabe que durante esse período também houve uma recomendação para que a gente lave bastante as mãos, né, em casa, mas o uso do álcool gel tornou-se aí mais frequente. E quais são as orientações que se deve seguir para o manuseio desse produto? Porque a gente também tem que ter cuidado, né? Então, com o advento do coronavírus, nós temos aí a preocupação das pessoas em estocar esse material, principalmente o álcool em gel
e, por vezes, até o álcool líquido. Então, o primeiro cuidado é que você não pode deixar esse álcool próximo de fontes de calor, ou seja, o álcool não pode estar na cozinha, né? Sim. O uso dele deve ser sempre manuseado por adultos. Crianças não devem estar manipulando o álcool justamente pelo risco de ser inflamável, né, esse produto. Outra coisa é que quando você, por exemplo, usa o álcool em gel, você precisa dar aí uns 10 minutos para que esse álcool se evapore e você não corra o risco de, ao chegar até uma fonte de calor, sofrer uma queimadura por conta desse álcool que está ali em gel aderido à sua pele. Sim, principalmente a dona de casa, chefe de cozinha, né, cozinheiras, Exatamente. ter esse cuidado, ter o cuidado de se proteger, mas para evitar um acidente, né, com fogo, então dá uma duração de uns 10 minutinhos para poder fazer o uso. Isso. Geralmente em casa, a gente dá prioridade a lavar as mãos com água e sabão. Sim. O álcool normalmente é para usar mais na rua, quando você não dispõe do álcool, da água e sabão para fazer a lavagem das mãos. Em casa, dá prioridade à água e sabão na lavagem das mãos e deixa o álcool para sair. Mas se for necessário utilizar em casa, então evitar sempre a fonte de calor. Sim. Né? Outra coisa importante também é o acesso. Se você tem crianças pequenas em casa, você não pode deixar álcool no acesso da criança, ou seja, na altura que ela consiga alcançar com as suas mãos. O álcool ele precisa sempre estar acima do alcance das crianças. Sim, todo cuidado nesse momento. E o número de acidentes domésticos, ele permanece o mesmo comparado ao ano passado ou houve um aumento? Nós fizemos uma estatística agora recente, né? As ocorrências, nós fizemos no período do feriado da Semana Santa, elas reduziram em comparação com o ano passado. Mas isso são as ocorrências que nós fazemos do Corpo de Bombeiros. Eu não tenho, por exemplo, a estatística do USE, né? Com relação aos acidentes. Capitão, então é o momento da gente fazer um alerta, né? É importante a gente chamar a atenção das pessoas, para que todos os cuidados sejam redobrados. Nós estamos num momento de muito isolamento social, mas também de muita ansiedade, de muito pânico. Então, todo cuidado é necessário nesse momento, ficar alerta, redobrar a atenção com as crianças, com os idosos. Exatamente. E no caso dos idosos que geralmente ficam em isolamento, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam sair para trabalhar e aí vai ter que deixar o idoso em casa. O que é que a gente pode fazer para tomar um cuidado, né, assim, especial, para que a gente saia e não fique preocupado? Então, o cuidado com o idoso, ele é tão preocupante quanto o cuidado com a criança. Os idosos assim, com idade mais avançada, se eles passam muito tempo isolados, eles tendem em alguns momentos, inclusive, a sofrer alterações emocionais, e isso é muito perigoso, né? O idoso, por exemplo, tentar sair de casa forçando portas, né? E acabar se machucando. É importante que você evite deixar objetos que possam machucá-lo enquanto ele está andando sozinho em casa. Isso é extremamente importante. Capitão, em caso de acidente doméstico, quais são os procedimentos que devem ser tomados, o que fazer, quando buscar ajuda do Corpo de Bombeiros? Então, em qualquer momento você pode solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros nos acidentes domésticos. Sejam acidentes por quedas, queimaduras, né, ingestão de líquidos. O importante é sempre manter a calma. Sim. Né? Fazer a ligação para o serviço de emergência e explicar a situação. Nossos atendentes, a partir do momento em que o seu Corpo de Bombeiros... A gente está com um problema na conexão Vamos tentar. Olá, capitão, tá me ouvindo agora? Nós perdemos um pouquinho da conexão, não deu para entender. O senhor pode repetir, por favor? O Corpo de Bombeiros ele está apto para atender a qualquer chamada de emergência de acidentes domésticos.
Os nossos atendentes são treinados, são militares experientes, e podem orientar, inclusive até a chegada de uma ambulância, o que você pode fazer, né, como se comportar. Inclusive, nós temos históricos de ter salvado várias crianças, orientando os pais a fazer, por exemplo, o desengasgo da criança em casa. Sim. Enquanto a ambulância não chegava. Então, assim, já temos uma vasta experiência nesse sentido. Então, a pessoa tem que manter a calma e explicar exatamente o que está acontecendo para que o Corpo de Bombeiros possa direcionar a equipe adequada até o local. Certo. Capitão, no caso da queimadura, normalmente as pessoas colocam, no caso queimou uma parte do corpo, colocam em água corrente. No caso do álcool, se houver uma queimadura com álcool, o procedimento é o mesmo? Água corrente também. Água corrente não existe também. outro produto para você colocar, recomendado no caso de queimadura. Sim. Água fria corrente, até que ou chegue o socorro ou que você possa se deslocar até uma unidade de emergência. Perfeito. Então, evitar qualquer tipo de pomada, nesse caso, né? Só água corrente, procura a unidade mais próxima. Nem pomada, nem outro tipo de produto, né, Sim. que são popularmente utilizados, então nós não recomendamos. Manteiga, óleo, né, outras coisas que as pessoas utilizam. Sim. É importante não fazer isso. Perfeito. O número do Corpo de Bombeiros na tela aí para vocês de casa, 193. Nós estamos aqui com o capitão Walter Alves, que é do Corpo de Bombeiros. Eu quero, nesse momento, parabenizar todos da corporação. É um momento em que a gente tem percebido, né, o engajamento, a dedicação de todos os profissionais da segurança pública. O Corpo de Bombeiros tem sempre, né, feito um trabalho incrível no que diz respeito a salvamento de vidas e uma vida cuidando da outra. Então, a gente tem que aproveitar também esse momento para parabenizar todos que fazem parte do Corpo de Bombeiros. Capitão, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tá bem, muito obrigado. O Corpo de Bombeiros está à disposição da comunidade através do telefone 193 e também das nossas redes sociais, né? Você pode acessar e também esclarecer, tirar dúvidas, né, através das nossas redes sociais. Estaremos aptos a prestar qualquer esclarecimento. Mais e uma o Corpo vez, de Bombeiros está na rua. Mais uma vez, obrigada.